Pessoal, quero aproveitar esse vídeo e mandar um grande abraço pro Vanderlei, diretamente de Madrid, lá da Espanha. Ele tem uma piscicultura aqui na Viraí, aqui em Mato Grosso, a família tomando conta. Abraço pra família do meu amigo Vanderlei, grande parceria do Cabeção. Vanderlei, tá mandado um abraço, hein? Cara, grande seguidor de muitos anos, a gente agradece do fundo do coração, beleza? Pessoal, então vamos lá. Nós indicamos você montar na sua caixa d'água esse Venturi, com a marca registrada aqui do canal do Cabeção, hein? A gente coloca essa luva somente para brincar, né? Só numa brincadeira, mas é assim, ó. Você pode ter esse Venturi na sua caixa d'água que vai te dar o melhor resultado em relação a oxigênio dissolvido. Porque nós precisamos de oxigênio dentro da água, para que a gente tenha o arrasto das bolhas. Nós já falamos isso aqui no canal, para você ter aquela parte de dissolver o oxigênio na água. Então, quando você tem uma queda d'água, quando você tem um splash em cima da água, tá oxigenando? Tá oxigenando, galera. Tudo depende da biomassa, da quantidade de peixe que você tem dentro da sua caixa. Então eu vou te dar uma dica, vou te dar um exemplo para você entender o porquê você deve e você tem que proporcionar o maior volume de oxigênio dentro do seu sistema. Quando você vai fabricar o oxigênio dentro do seu sistema, você tem que ter a maior concentração possível. Oxigênio de sobra, fabricado naturalmente pelo soprador ou pelo Venturi, não é problema para peixe. O único problema para peixe é se você pegar o oxigênio comprimido e soltar uma carga dentro do seu tanque, onde venha um excesso de oxigênio e aí pode queimar retícula dos olhos, pode dar ferimentos, queimadura nos peixes. Mas a gente está falando de oxigenação natural através de bombeamento. Então você poder dar agilidade no seu oxigênio, dentro da sua caixa d'água, na sua aquaponia, é top da balada. Se você tem a maior concentração de oxigênio dissolvido dentro da sua caixa d'água, você vai ter o maior tempo de instabilidade. Ou melhor, você vai ter o maior tempo mantendo seus peixes bem dentro do tanque, bem dentro da caixa d'água, tá certo? Porque você vai ter um volume de oxigênio dissolvido e vai levar um maior tempo para esses peixes consumirem esse oxigênio, entrar em desespero, entrar em estresse para daí buscar oxigênio na superfície, tá certo? Então lembrando, se você pode ter uma maior concentração de oxigênio dentro da sua caixa d'água, da sua aquaponia ou da sua piscicultura urbana, você tem um ganho naquele momento que pode parar o sistema, que seja por 1 ou 2 horas, e aí você tem o maior tempo para você regularizar o problema. Ou é bomba queimada, ou é o backup, ou a energia que não voltou. Então se atente, tenha um volume de oxigênio dentro do seu tanque. Aí você que está começando vai me perguntar, e agora? Andrezão, como que eu faço para saber quanto de oxigênio dissolvido nós temos dentro da caixa d'água? É ou não é? Pessoal, nós temos um chamado oxímetro, ou também nós temos aquele teste de reagente que te dá um parâmetro médio, que você consegue entender quanto ppm você tem dissolvido por 1000 litros, entendeu? E nós temos que ter acima de 5 para ser bacana, acima de 4, né? Aí se você me pergunta, André, mas se tiver abaixo de 4, o que que acontece? Pessoal, olha só, se você está abaixo do permitido para um desenvolvimento bacana, o peixe ainda vai sobreviver, né? Ele vai manter ainda com oxigênio 2.7, oxigênio 2, ele vai manter bem dentro do sistema. O que vai acontecer é que ele não vai ter desenvolvimento, né? Ele vai estar sempre sufocado, não vai estar se alimentando bem, né? As bactérias não vão proliferar, porque as bactérias também precisam de oxigênio. Então assim, se você quer ter desenvolvimento, quer ter as bactérias ativas, quer ter o sistema bonito, o sistema com uma água com brilho bacana, tudo ativado, você tem que ter oxigênio acima de 5. Isso é o ideal. Nós indicamos o Venturi porque ele dá a maior concentração de microbolhas dentro da água. Ele traz o oxigênio e joga para dentro da água. A gente vai fazer uma apresentação em 3D, passo a passo para você nesse vídeo. Então segura aí que a gente vai mostrar como fabricar um Venturi
fácil, barato e muito eficiente para você no final do vídeo, tá bom? Pessoal, para você que usa queda d'água, caindo água em cima da lâmina d'água, é bacana? É bacana. Se você tem densidade baixa, pouco peixe, é show. Nós usamos isso em lagos ornamentais, né? Quando você tem o propósito de ter um lago bonito, quando você tem o propósito de ter cachoeira, barulho de água, é legal, né? Você tem quantidade menor de peixe, coloca um filtro UV para manter a água cristalina e aí o oxigênio é compatível, pois aí você tem pouco peixe consumindo, né, consumindo o seu oxigênio. Agora, se você pretende ter volume de peixes maiores ou está cheio de alevinos, aí o bicho pega. Galera, a gente tem que entender isso. Se você tem uma densidade maior de peixe, uma concentração maior de peixe dentro da sua caixa d'água, do seu tanque, né, a cada metro cúbico, você tem que ter uma maior concentração de oxigênio, senão você não consegue fazer o desenvolvimento dos seus animais, tá certo? Então por isso que a gente diz, fabrique microbolhas, utilize esse Venturi, que é muito simples, barato, você vai ver aqui no final do vídeo, e aí você vai ter um resultado bacana. Obviamente, se você tiver uma bombinha de máquina de lavar, ou uma bombinha bem fraca, você vai ter um pouco de dificuldade, porque a gente precisa de pressão para empurrar a água, para passar naquela arruela, naquela redução que a gente faz, para levar o oxigênio dentro do tanque, entendeu? Então, se o bombeamento é muito fraco, você está iniciando agora, ainda não rolou ainda essa condição, então você pode sim fazer com que você deixe a queda d'água, só que coloque pouco peixe, pouquíssimo peixe para não ter problemas, tá certo? Agora, se você pode, ou se você tem, ou se você vai adquirir bombeamentos topzera, 10, 12, 15, 20 mil litros, aí o Venturi faz toda a diferença, com um detalhe fundamental, hein? Vai a dica! Galera, o único detalhe do Venturi é o seguinte: quando cai energia, quando para a energia, o que acontece? A água que está acima do Venturi, ela volta para o SAMP. Exatamente. Então o Venturi, tem que ter um formato de pelo menos 2 centímetros dentro da lâmina d'água, somente. Ele não pode estar muito profundo, porque se para a energia, toda essa água que está até a entrada do Venturi, ela vai ser voltada pela pressão, vai ser sugado e vai parar no SAMP. Se você não tem um SAMP compatível, aí você vai ter problemas, você vai perder aquela água. Ela vai voltar para o SAMP, vai transbordar o SAMP e quando voltar a energia, a bomba começa a mandar água de volta, mas não chega no nível, falta água no SAMP, a bomba trabalha no seco e aí você vai me perguntar, hein? E agora, cabeção? É ou não é? É isso aí. Então olha só, para você que vai fazer o Venturi, para você que vai seguir esse vídeo aí da sequência, você tem que colocar o Venturi apenas com 2 centímetros dentro da água, pois se tiver que voltar a água para o SAMP, volta somente esse 2 centímetros da lâmina d'água, tá certo? E se você vai fazer o Venturi, você tem que ter um SAMP maior. Às vezes as pessoas me perguntam, por que fazer um SAMP de uma caixa d'água? Para que aterrar o SAMP? Pessoal, lá vai uma dica. Você tem um SAMP maior, você tem um reservatório de água, né? Se chove, você capta a água da chuva. Se você tem um volume de água, não vai faltar água tão fácil para o seu bombeamento. Você tem um espaço maior, você consegue colocar maior concentração de mídias. Você coloca um Venturi dentro do SAMP. Se você aterra o SAMP, você tem queda d'água do seu filtro, já automaticamente também está fabricando oxigênio, naturalmente, só pela queda do filtro dentro do SAMP, por o SAMP está apenas aterrado. Então tem muita coisa bacana em você ter o SAMP maior, não perde água, tem volume de mídias, tem volume de água, o bombeamento no centro da caixa, vários fatores ao seu favor quando você tem o SAMP maior. Então não economize no SAMP, não faça exorbitantemente grande, né, pessoal? Mas você fazer um SAMP um pouco maior te traz muita coisa bacana, você não perde água, a gente fala de sustentabilidade, você pode colocar uma taioba dentro do SAMP, você pode fazer uma plantação de floating dentro do SAMP, olha só, muita coisa bacana. Então basta você adquirir projeto da equipe ou você usar a cabeça, pesquisar e montar uma aquaponia topzera para você. Criação intensiva, mangueiras porosas para ter microbolhas. Sistema de aquaponia e piscicultura urbana, o nosso Venturi, muito simples,
topzera que também vai dar muita agilidade aí na sua oxigenação, beleza? Essa é a dica do Cabeção e agora eu quero que você fique aí com o nosso vídeo em 3D para ajudar você. Aqui no canal você sabe, né? Tudo que é bacana a gente apresenta. Estamos chegando ao 100k, hein? Eu não sei não, hein? Final de semana promete, hein? Então vamos lá. Abraço. Vanderlei, abraço para você e para a família. Naviraí. É isso? Mato Grosso. O camarada é direto de Madrid, meu, da Espanha. O Cabeção tá internacional, hein? É isso aí. Quero mandar um abraço também pro nosso amigo do Uruguai, hein? Tá sempre comentando, colocando bandeirinha do Uruguai. A gente agradece o pessoal de fora do Brasil. Abraço, pessoal. Fica com Deus. É isso aí. Até amanhã. Estaremos de volta. Tchau. Fui. Roda aí, garoto. Roda. Põe o videozinho. Quero ver. Vai. Tchau. Roda aí, garoto. Pá!